O tema dessa mensagem hoje, ou o título, é confiar, reconhecer e honrar, né? A gente vai ver que essas são características do povo de Deus e nós vamos refletir sobre esse texto e pegar em cima desses 3 pontos. Então, eu queria pedir aos irmãos puderem abrir a Bíblia em Provérbios 3, muito embora os versículos estarão aqui na tela. Acredito que é bom que os irmãos façam as anotações ou grifem aquilo que achar interessante. Então, o nosso texto base desta noite, Provérbios, capítulo 3. Então, começando, Davi. Ali no terceiro slide, irmãos, rapidinho, para a gente contextualizar um pouquinho. Provérbios é um livro que foi escrito por Salomão. Eu acho que até ficou pequeno a letra, né, pastor? Mas Salomão, então, ele era filho de Davi, acho que a maioria dos irmãos vai saber disso, e ele assumiu o trono de Israel muito cedo. Dizem os teólogos e historiadores reputam que ele tinha 20 anos quando assumiu o trono. Então, de fato, era uma obrigação muito grande para um jovem, né, de 20 anos assumir. E a Bíblia nos conta que ele reinou por 40 anos. E aí, esse livro, então, foi escrito no momento que ele estava no auge. Provérbios, então, é o momento de auge do seu poder. E, ao mesmo tempo, Salomão já estava mais maduro quando escreve o livro de Provérbios. Eclesiastes também foi escrito por Salomão e Cantares também. Além disso, a gente pode entender, então, que pela pouca idade que Salomão tinha quando assumiu o trono, ele faz uma oração ao Senhor. É interessante que lá em 1 Reis 3, dos versículos 7 até o 12, ele pede uma coisa só ao Senhor, um coração sábio, né, para que ele pudesse julgar bem ao povo. E continuando, Davi, a Bíblia vai nos dizer que o Senhor Deus se alegrou do pedido de Salomão, porque normalmente se pedia longevidade do trono, ou então riquezas, né, o rei pedia, ou morte dos inimigos. E Salomão não, pelo contrário. O único pedido que ele fez ao Senhor foi que Deus lhe desse um coração sábio e inteligente para julgar o povo. E aí no versículo 12, a Bíblia diz o seguinte, que Deus lhe concede o que ele pediu, ou seja, lhe dá um coração tão sábio e tão inteligente como nunca foi visto, nem antes de Salomão e nem depois. Então Salomão, só recapitulando, foi quem escreveu Provérbios. Provérbios vai falar então sobre a sabedoria. E Salomão faz esse pedido ao Senhor aos 20 anos de idade, quando assume o trono. Ao invés, então, de pedir riquezas ou qualquer outro tipo de benefício, Salomão só pede a Deus que Deus lhe dê sabedoria. E a gente vai continuar, pode seguir, Davi, e vai encontrar em Provérbios 9 e 10 a seguinte palavra: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E assim como Salomão lá atrás, nos dias de hoje, no mundo que nós vivemos, ainda é muito mais importante que nós peçamos façamos esse mesmo pedido ao Senhor, que Ele nos dê sabedoria para viver. Está cada dia mais difícil viver no mundo. E está cada dia mais difícil encontrar o equilíbrio das coisas. E sabedoria, ainda mais nos dias de hoje, vai se transformando cada vez mais importante. E aí é sobre isso que nós vamos falar nesta noite, né? Capítulo 3 de Provérbios são dados conselhos de quão sábio é obedecer ao Senhor. Ou seja, quando eu temo a Deus, eu obedeço. E quando eu obedeço ao Senhor, eu vou conseguir ter uma vida próspera, como a gente vai ver, mas ter uma vida também segura ao colocar todos os nossos caminhos na presença do Senhor. Pode continuar, Davi? Então, no Provérbios 3, são repassados conselhos práticos de como viver o desejo de Deus para cada um de nós. Não é uma receita, mas é um encorajamento para estar direito diante de Deus e dos homens. Amém, irmãos? Vamos continuando, Davi. Que possamos, então, nessa noite, refletir sobre esse tema, né? E realinhar as nossas condutas e atitudes ou comportamento a esta realidade que nos é trazida em Provérbios. É importante salientar assim, a gente tendo sabedoria ou não, todos os dias a gente está decidindo alguma coisa. Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, é o tempo inteiro. Cada ser humano toma algum tipo de decisão, né? A partir do momento que você levanta, até o horário que você vai acordar, muitas vezes é uma decisão do despertador, o horário que você vai colocar para despertar, a roupa que você vai vestir, e trazendo para outros aspectos da vida, a sua conduta com as pessoas, a sua conduta no serviço,
o seu relacionamento com Cristo, tudo parte de uma decisão que pode ou não ser sábia, como a gente vai ver agora em Provérbios 3. Vamos continuar? A reflexão que fica, então, para esta noite são 3 perguntas. Em quem estamos confiando verdadeiramente? Essa é a primeira pergunta. A segunda, a quem ou de quem estamos buscando reconhecimento? Então, quem a gente confia vai demonstrar muito como a gente age. E quem a gente quer agradar ou de quem a gente quer receber reconhecimento também vai demonstrar muito de como a gente age. E, por último, a quem honramos por intermédio das nossas vidas. Ou seja, são 3 pontos. Eu confio em alguém, isso é sempre, ou em Deus, ou em mim mesmo, ou no meu esposo, ou na minha condição social, em alguma coisa. Eu reconheço que Deus é o Senhor da minha vida, ou eu busco esse reconhecimento perante as outras pessoas e esqueço Deus. E, por fim, eu honro a Deus com a minha vida e com meus bens, ou não. Continuando, vamos para o primeiro tópico, que é confiar. Com relação a confiar, Provérbios 3:5 nos diz o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração, não dependa do teu próprio entendimento. Já é um versículo, então, que vem nos confrontar como seres humanos, né? Ainda mais no século XXI, tudo que a gente vive aí normalmente nos dias a dias, ou seja, confia no Senhor, ou seja, é no Senhor que nós precisamos confiar e não depender do nosso próprio conhecimento, ou em outras traduções diz não estribe, né? Não se apoie somente em você mesmo. Pode passar, Davi. Confiar, irmãos, é o ato de trocar o fardo com Cristo Jesus. A Bíblia vai nos contar em parábola lá na frente, ou Jesus vai dizer isso lá nos evangelhos, que ele tem um fardo leve e o nosso fardo a gente deve colocar sobre ele. E quando a gente não confia, a gente continua carregando o nosso fardo e continua não entregando os nossos problemas na mão do Senhor. É se abaixar diante dele para que o fardo pesado não seja retirado. Tem até uma analogia que eu andei vendo a respeito disso. O camelo é um animal alto. E o camelo, para ser carregado ou descarregado, é preciso que ele se abaixe. Então, o primeiro ponto da confiança é que diante do Senhor eu preciso abaixar, eu preciso me diminuir para que ele possa, então, retirar esse fardo das minhas costas e ele mesmo possa levar o meu fardo sobre ele. Aí, então, eu passo a ter uma vida de confiança na presença do Senhor. Eu não mais fico tentando carregar os meus problemas e resolver os meus problemas sozinho, uma vez que eu tenho um ajudador, que é o Senhor Jesus Cristo, e ele está disponível para carregar o nosso fardo. Continuando, Davi. Além disso, irmãos, confiar de todo o coração significa confiar na providência divina, seja para o presente ou para o futuro, porque o versículo fala confiar de todo o coração, ele não fala confiar dependendo da situação, ele não fala confiar só quando eu estou com aperto financeiro ou problema de saúde, mas é confiar em tudo. Em sua sabedoria, ou seja, na providência do Senhor, na sabedoria do Senhor, no seu poder, em bondade, ao conduzir nossas vidas conforme a sua vontade. A dificuldade que a gente tem é se aquietar, se abaixar como o camelo faz e deixar que o Senhor nos conduza. É nele que devemos nos apoiar sempre. É sábio depender do Senhor e não em nós mesmos. Como diz lá em Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. São versículos conhecidos, mas que de repente no nosso dia a dia a gente não tem conseguido colocar em prática, seja em qual aspecto da nossa vida. Pode passar, Davi. Então falamos de confiança, agora nós vamos falar do segundo aspecto, que é o reconhecer. Ou seja, se eu confio em Deus, eu me entrego aos cuidados dele. Se eu me entrego aos cuidados dele, eu tenho que passar a reconhecê-lo em todas as decisões que eu for tomar na minha vida daqui em diante, como a gente vai ver agora em Provérbios 3, versículo 6. Pode passar, Davi. Busque a vontade dele em tudo que fizer. Em outras traduções está assim: reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. Amém? Busque a vontade dele em tudo que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Em outras traduções, a segunda parte é: e ele lhe endireitará as tuas veredas. Amém? Continuando. Como eu disse no início, irmãos, muitas vezes nós mesmos, ou muitos de nós, passamos aí o ano de 2023 até esse dia e por toda a nossa vida, confiando em nós mesmos, né? O problema não é a gente ter uma autoconfiança, o problema é a gente ter uma autossuficiência em relação
a Deus. Muitos confiam em sua própria força corporal. Às vezes eu confio muito nos títulos, né? Se de repente, no meu estudo, às vezes você pode ter uma pós-graduação, mestrado, doutorado ou graduação e achar que isso é a sua garantia, né? Que a partir de então você está seguro. Isso não é verdade. Nos relacionamentos, de repente eu me sinto seguro porque eu sou amigo de fulano e de ciclano, porque eu conheço o governador, porque eu conheço o grande empresário. Isso também não vai te dar segurança. E principalmente, o perigo é quando a gente passa a confiar nas nossas riquezas. Riquezas aqui, irmãos, não é no sentido, às vezes, da gente achar que precisa ser milionário. Riqueza é sua renda, né? Se a gente tem uma renda mensal garantida, a gente passa a viver como se não dependesse mais do Senhor. Eu dependo do meu salário, dependo do meu emprego, dependo do meu concurso, dependo do meu meio de sustento. E aí a Bíblia vai falar que a gente tem que viver ao contrário, confiando no Senhor e reconhecendo ou submetendo a Ele todas as nossas decisões. A palavra reconhecer, irmãos, denota intimidade. Eu reconheço que o Senhor é poderoso. Eu reconheço porque eu tenho intimidade com Ele, que Ele é capaz de fazer aquilo que é necessário para a minha vida. E também eu creio por seus atributos e creio que Ele sabe tudo e vai nos guiar pelo caminho certo, ação. Ou seja, eu submeto os meus planos ao Senhor, reconhecendo que Ele pode tudo e eu não, e aí Ele passa a me guiar em tudo aquilo que eu preciso decidir no meu dia a dia, desde a hora que eu levanto até a hora que eu durmo, e até mesmo em sonho, Deus pode se revelar a nós e nos indicar o caminho ou a decisão a seguir no próximo dia. Isso já aconteceu comigo. Às vezes você dorme com o coração pesado, antes de dormir você ora, pede a Deus para que Ele abençoe e fale com você, e em sonhos Deus te visita e guia os teus passos no próximo dia. Pode continuar, Davi. Então, reconhecer é distinguir entre as opções que você tem disponível naquela decisão que você precisa tomar, qual delas o Senhor deseja que trilhemos em tudo. No verso 26, nos é dito que o Senhor nos trará, que o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Em próprio Provérbios 3, depois os irmãos podem ler o capítulo todo, a Bíblia vai falar que o Senhor, então, quando eu confio e reconheço, Ele passa a ser a minha segurança e Ele me protege, ou seja, Ele faz com que meus pés não fiquem presos. Em Filipenses 4:6, a Bíblia nos diz o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Quando eu confio e reconheço, não há espaço no meu coração para ansiedade. Eu sei que o Senhor está no controle, eu sei que o Senhor sabe, eu estou deixando Ele me guiar, Ele está me guiando por aquilo que é melhor para mim. Então eu deixo de ter essa ansiedade, esse desenfreio que às vezes a gente vive em nosso dia a dia. Continuando, Davi. Esses dois versículos, irmãos, que a gente leu, tanto Provérbios 3, versículo 6, quanto Filipenses, eles vêm combater a nossa autossuficiência, como eu disse aos irmãos. Nós temos que ser autoconfiantes? Sim. Nós temos que buscar sempre melhorar de vida? Também. Mas nós não podemos considerar que somos autossuficientes em relação a Deus. Nós precisamos, sim, reconhecer que nós precisamos do auxílio dele em tudo. Amém? Deixar o Senhor fora do governo das nossas vidas nos levará para longe daquilo que é correto. Por isso que a Bíblia usa a expressão endireitar os seus caminhos. Quando eu confio e reconheço, o Senhor guia e aplana, né? Ou deixa o meu caminho reto. Eu passo a viver sem atalhos, eu passo a viver sem curvas. O meu caminho é reto diante do Senhor e diante dos homens também. Lembrando de Tiago 4,35, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Reconhecer é dizer o seguinte: eu até posso fazer os meus planos, como eu já falei essa palavra lá atrás, mas é só se o Senhor quiser que eles vão dar certo, é só se o Senhor quiser que eu vou realmente executar. Não é só porque eu acho, é porque o Senhor permite e o Senhor me conduz. Pode passar, Davi. Nossas vontades precisam estar condicionadas à vontade do nosso Deus. E a palavra que a gente vem ouvindo todos os finais de semana sobre fé, nós aprendemos que a fé na Bíblia nos torna corajosos, ou seja, eu tenho coragem para agir, mas não autossuficiente, é diferente.
Não é porque eu tenho a fé que eu sou um triunfalista, que eu saio fazendo tudo e Deus vem ao meu reboque. Não, ao contrário. Ele decide e eu sigo a decisão dele para a minha vida. Eu tenho coragem para segui-lo, mas é ele quem está à minha frente. Reconhecemos por meio dessa fé que a Bíblia nos ensina, que dependemos 100% do Senhor em tudo que fizermos. Amém? Provérbios 3, 7 e 8. Não se impressione com sua própria sabedoria. Às vezes a gente toma algumas ações, ou a gente pega as coisas no ar e a gente fica, de certa forma, né? Nossa, até que eu sou inteligente. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Teme o Senhor e afaste-se do mal. Então você terá saúde para o corpo e força para os ossos. Provérbios 3, 7 e 8. Pode continuar, Davi. Temer ao Senhor é ter ciência de que Ele está acima de tudo e de todos, que é terrível em seus feitos. Precisamos manter os nossos corações humildes diante do Senhor. Amém? Deixar a vaidade, principalmente dos nossos corações, de lado. O que atrapalha o servo de Cristo é não conseguir deixar a vaidade de lado. É se sentir vaidoso por cada conquista. A gente ora, pede a Deus, Deus nos dá, e aí o nosso coração se enche de vaidade. Muitas vezes a gente ora por muito tempo por uma bênção. Quando o Senhor nos abençoa, essa bênção acaba nem sendo tão bênção assim como deveria ser. Porque ela acaba te aprisionando com o tempo. Mas não é Deus que está errado. O errado é nós que deixamos a vaidade tomar conta do nosso coração. Pode passar, Davi. Quando a gente não confia no nosso próprio entendimento, a Bíblia nos diz então que isso servirá de saúde para o nosso corpo e força para os nossos ossos. Alguns teólogos estudiosos dizem que a tradução ali de corpo, na verdade, é umbigo. E tem referência à alimentação que o bebê tem lá na placenta da mãe, via cordão umbilical. Ou seja, quando eu confio no Senhor, quando eu reconheço o Senhor como Deus da minha vida, eu então sou alimentado pelo Senhor diariamente. E isso sim traz saúde e sustento para as nossas vidas. E ao mesmo tempo a Bíblia fala também de força para os ossos. Da mesma maneira, alguns estudiosos falam que ali a tradução é mais se referindo à medula dos ossos, ou seja, aquilo que lubrifica os ossos. Se os irmãos não souberem, sem a medula ou sem aquele líquido que lubrifica os ossos iriam se debater e quebrar com mais facilidade. Tanto que a pessoa que tem problema nesse sentido, é necessário fazer uma cirurgia porque a pessoa não aguenta de dor. Então, quando a Bíblia fala de forças para os ossos, é porque os nossos ossos estarão lubrificados e assim a gente vai poder caminhar forte, caminhar seguro, caminhar com a coluna ereta. Estamos completos somente, irmãos, debaixo de toda orientação e sabedoria do Senhor para as nossas vidas cotidianas. Se a gente não vive confiando e reconhecendo o Senhor em tudo que a gente fizer, corre muito risco da gente se afastar do Senhor e ainda assim viver uma vida incompleta na presença dele. Podemos seguir, Davi. Glória a Deus, temos que praticar esta verdade, ou seja, confiar e reconhecer a soberania de Deus e, ao colocarmos tudo em suas mãos, seja decisões, atitudes, a nossa esperança, estamos nos colocando como dependentes de sua graça e assim encontramos o seu favor diário por nós. Podemos seguir, Davi? Irmão, se alguém puder abrir em Provérbios para ler 3 versículos, eu agradeço. Podemos seguir seguros, Provérbios 3, 23. A gente tiver a voz aí potente, puder ajudar. Então você seguirá por caminhos seguros e não tropeçará. Amém? Continuidade de próprios Provérbios 3. Pode repetir, Eliana? Portanto, 23, por enquanto. Então você seguirá por caminhos seguros e não tropeçará. Amém? Ou seja, o que eu perco confiando e reconhecendo o Senhor? Nada. Eu ganho segurança em tudo que eu caminho. Nas mãos daquele que criou. Podemos dormir e descansar nos seus cuidados. Provérbios 3, 24, Eliana. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Amém? Quando eu reconheço e confio, eu deito e durmo e o meu sono é tranquilo. Temos plena certeza de que tudo será feito para o nosso bem. Versículo 25, Eliana. Não precisará ter medo de problemas inesperados, nem da ruína que atinge os homens maus. Amém? Eu passo então a viver de forma tranquila. Minha mente passa a ter tranquilidade.
Por quê? Porque eu sei que não é o meu patrão que me abençoou. Eu posso ter sido promovido, eu posso ter tido isso ou aquilo. Mas antes do meu patrão me abençoar, é o Senhor que me abençoa. Seja nesse emprego ou em outro emprego. Seja nessa casa ou em outra casa. Seja nesse carro ou sem carro. O Senhor está me abençoando e me guardando o tempo todo. Eu confio nele. Não é em mim, não é em ninguém. É no Senhor que eu deposito a minha confiança. E o terceiro aspecto, Davi, é o honrar. Provérbios 3, 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Só um minuto, Davi, antes de mudar. Se eu confio nesse Deus e reconheço Ele em todos os meus caminhos, e eu confio verdadeiramente nele, eu não tenho dificuldade para honrá-lo com os meus bens, com as minhas finanças, porque eu sei que foi Ele que me deu. Se eu me apertar, Ele vai me ajudar. Se eu não me apertar, Ele vai continuar me ajudando. Não vai faltar o recurso financeiro para mim por ter ajudado o irmão ou por ter honrado o Senhor, como ele diz, né, com os meus bens. Vamos continuar para a gente entender isso? Ao honrar o Senhor com os nossos bens, estamos resistindo à avareza, né, que é o amor ao dinheiro, e ao mesmo tempo demonstrando gratidão ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos concedido. Um grande desafio para o homem é ser humilde, simples e grato na abundância. Quando a gente, de repente, está no começo da nossa carreira, a gente não tem, às vezes, um emprego, não tem nada, e a gente, normalmente, é humilde. Com o passar do tempo, essa humildade vai se esvaindo. De repente, eu nem amo o dinheiro, nem estou com avareza, mas eu já não consigo ser grato ao Senhor, ou seja, eu não consigo pegar a bênção que Ele está me dando e repartir com as pessoas que convivem comigo. Às vezes, nem mesmo dentro da família, a gente consegue abrir a mão para ajudar alguém. A gente sabe que a pessoa está com dificuldade, a gente tem um recurso em mãos que o Senhor deu, mas a gente não abençoa. E aí, trazendo também para a igreja, é o mesmo caminho. A gente sabe que aqui na igreja, muitos já melhoraram bastante de vida, e o que a gente vê é que muitas vezes os dízimos e as ofertas não acompanham o aumento ou a melhora de vida pelas bênçãos do Senhor. Eu acho que tem alguma coisa errada aí. Alguma coisa está dentro dos nossos corações que está nos travando. Será que é falta de confiança ou é falta de reconhecer o Senhor diariamente naquilo que nós precisamos? Porque daí a gente não está conseguindo, de repente, honrar o Senhor como, vamos dizer assim, o desenrolar do processo natural. Eu sou grato ao Senhor, eu confio no Senhor, reconheço que Ele é quem me governa e agora eu posso honrá-lo, então, com todos os meus bens. Não ser orgulhoso no muito e no pouco, ou seja, é difícil ser humilde, simples e grato na abundância, mas também é necessário que a gente não seja orgulhoso nem no muito e nem no pouco. Acima de tudo, devolver ao Senhor parte daquilo que recebemos dele mesmo. Se os irmãos forem ler a Bíblia, o Senhor nunca pediu que fosse dado 100% para nada, né? E eu também não estou falando nem de dízimo aqui, eu estou falando de ter um coração que honra o Senhor com os seus bens, tá? Só para ficar claro. Continuando, Davi. Eu estou falando disso aqui, ó, a gente ofertar sem cerimônia. Amém? A gente pega e honra o Senhor e oferta com o coração livre, porque eu estou fazendo como um ato de gratidão ao que Ele já fez por mim. Eu dou com uma mão e escondo da outra, como a Bíblia nos ensina. Eu dou sem esperar nada em troca. Todas essas atitudes demonstram quem reina verdadeiramente em nosso coração. Não é o dinheiro, é o Senhor Jesus. Mais do que falar da boca para fora, é agir de forma consciente e integral diante de Deus e dos homens. Vamos passar, Davi. Irmãos, aqui ficou realmente muito pequeno, então eu vou ler para os irmãos. É uma parábola que o Senhor Jesus nos conta. Ele diz o seguinte, Lucas 12, de 15 a 21. Então, Jesus falando, lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola. Amém? O primeiro ensinamento de Jesus. A vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. E a parábola diz o seguinte, um campo de um homem rico, ou seja, a Bíblia está dizendo que esse homem já era rico quando isso aconteceu, produziu com abundância. Todo produtor rural sabe que ele planta
E ele pode ter uma colheita muito boa, uma colheita média ou ruim. Nesse caso, a Bíblia fala que ela produziu muito, né, com abundância. E aí, ele já se debatia, arrazoava dentro de si mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Ou seja, ele teve uma colheita em abundância e agora o problema passou a ser outro. O primeiro é plantar, certo? O segundo é colher. Agora eu estou vendo que eu estou colhendo muito, eu vou para o terceiro problema. Como diz Eclesiastes, tudo é canseira debaixo do sol. Até mesmo quando você produz muito, te causa preocupação. Se você produz pouco, causa. Se você não produz nada, causa. Se você produz muito também, como a gente está vendo, causa. Que farei, pois não tenho onde recolher meus frutos? E disse: farei isto. Destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Ou seja, a ideia que passou no coração dele: eu vou destruir tudo, vou construir todos os celeiros de novo, Renos, para poder agora guardar minha produção. E aí ele continua. Isso é o plano do homem com ele mesmo, certo? Então direi à minha alma, ele dizendo: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Ou seja, ele dizendo para a alma dele: descansa, come, bebe e regala-te. Aqui é aquele ponto, quando nós, como seres humanos, em qualquer aspecto financeiro, a gente chega no patamar que a gente fala: não, agora eu estou tranquilo. Agora eu já fiz o que eu precisava, embora ele já fosse rico. Agora eu posso descansar. E aí Jesus continua: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Ou seja, você pode fazer qualquer plano. Planejar não é o problema. Só que sempre você precisa colocar os teus planos debaixo da aprovação e da autoridade do Senhor Jesus. Porque senão você vai agir assim, ó, correndo igual doido. Eu planto, colho bastante, eu faço isso, faço aquilo, e quando eu acho que eu estou bem, aqui a Bíblia diz que ele iria morrer, não adiantou nada. Tudo que ele correu, tudo que ele produziu, tudo que ele conquistou, tudo que ele se preparou, etc., etc., vai ficar para alguém, porque ele não vai poder levar com ele para dentro do caixão, como as pessoas falam. Pode passar, Davi. Então, nessa parábola fica clara que a segurança do homem não está vinculada na quantidade de bens que você possui ou venha possuir. Por quê? Quando a morte chegar, nada levaremos conosco. Se eu tenho 1, 2, 3, 4, 10 casas, posso ter 8 casas alugando, não vou conseguir levar nenhuma delas comigo quando eu precisar me encontrar diante de Deus, né, nos últimos dias. Ou cremos que Deus é quem nos abençoa em tudo, ou levamos a vida colocando tudo como mérito nosso e não reconhecendo que precisamos dele. Amém? É uma decisão que nós precisamos tomar hoje. Eu honro a Deus com meus bens e reconheço que tudo vem dele, ou eu continuo vivendo essa loucura que de repente eu estou vivendo até aqui. Pode mudar, Davi. Logo, não sentimos necessidade de honrá-lo com nossos bens. Lembrando de Lucas 12:34, porque onde está o vosso tesouro, aí também está o teu coração, ou o vosso coração. Vamos passar, Davi. Amém, irmãos? Então, assim, ó, eu preciso confiar, reconhecer o Senhor e, ao mesmo tempo, honrá-lo com todos os meus bens, ou com a primícia, o início, a melhor parte da minha renda, eu preciso aprender a honrar o Senhor como forma de demonstrar que eu confio de fato nele. Eu sei que aquilo que eu estou oferecendo hoje a ele, ele vai me dar. E se ele não me der em dinheiro, ele vai me dar em outra coisa. Enfim, ele vai me sustentar de toda maneira. Vamos concluindo, então. Só temos a ganhar aplicando os ensinamentos de Provérbios 3. Viver sendo sábio e obediente ao Senhor só nos coloca em posição privilegiada, como a Eliana leu, né? Eu posso ter segurança, eu posso dormir em paz, eu posso caminhar seguro. A partir desses conselhos, podemos descansar em relação às escolhas que faremos. Se eu coloco as minhas decisões nas mãos do Senhor e aguardo dele a orientação, eu estou tranquilo, estou seguro, estou confiante que é o melhor. Em relação ao nosso modo de viver e em relação à nossa saúde física e espiritual. Pode passar, Davi. Que possamos, enfim, então, irmãos, a cada dia colocar diante de Deus todos os nossos planos, ou seja, isso é confiar. Pedir a Ele que nos acrescente sabedoria.
Continuando, precisamos, mediante a fé, praticar a confiança integral, ou seja, reconhecer no Senhor Jesus. Ainda, renunciar ao conhecimento e autossuficiência para viver um relacionamento verdadeiro com Deus. Vamos apresentar os nossos bens, honrar e oferecer o que temos e o que desejamos ter como prova de gratidão por todo o bem que Ele nos fez, faz e ainda fará. Pode passar, Davi. Neste século, irmãos, renunciar à vaidade é muito difícil, mas só assim nós vamos conseguir converter os nossos corações ao Senhor Jesus Cristo. Né? Eu queria desejar aos irmãos que agora, o restante de 2023, que daqui para frente a gente possa viver segundo esses 3 passos ou princípios, né? Confiar, reconhecer e honrar o Senhor com os nossos bens. Amém?